O som do tapa ecoou pelos corredores de mármore do Tribunal de Justiça como um trovão. Uma mulher negra, vestindo uniforme azul de limpeza, foi arremessada contra a parede por um policial de 60 anos. Seu nome era Helena Oliveira, mas naquele momento, para todos ali, ela era apenas mais uma invisível. O que aquele homem ignorava era que acabara de agredir a pessoa mais poderosa daquele prédio, a nova juíza presidente do tribunal. E quando a verdade viesse à tona, seria tarde demais. Esta é a história de como um ato de preconceito expôs a podridão de um sistema inteiro. Se você acredita que justiça de verdade precisa ser para todos, deixe seu like agora e vamos começar. 6 horas da manhã. O despertador tocou no quarto simples de um apartamento na Zona Norte. Helena Oliveira olhou para o teto, respirou fundo e sentiu o peso do dia que estava por vir. Aos 42 anos, ela havia alcançado o impossível. Filha de empregada doméstica, criada em um barraco de madeira na periferia, agora era a primeira mulher negra nomeada para presidir o Tribunal de Justiça do Estado. Mas a glória tinha gosto de cinzas em sua boca. Ela se levantou e caminhou até o guarda-roupa. Lá estavam 2 opções penduradas lado a lado. De um lado, a toga preta de juíza, símbolo de seu novo cargo. Do outro, um uniforme azul de faxineira, idêntico ao que sua mãe Conceição usou por 35 anos. Helena pegou o uniforme azul. Hoje não seria o dia de glória, seria o dia da verdade. Conceição sempre dizia que o Brasil tinha 2 mundos, o mundo dos que mandam e o mundo dos invisíveis. Helena cresceu no segundo, mas conquistou o primeiro. Agora, antes de assumir oficialmente, ela precisava ver com seus próprios olhos qual mundo realmente habitava aquele templo da justiça. Vestiu o uniforme, prendeu os cabelos em um coque apertado e calçou sapatos gastos. No espelho, viu o reflexo de sua mãe. Viu todas as mulheres negras que limpam, cozinham e servem sem nunca serem vistas. Uma lágrima escorreu, mas ela a limpou rapidamente. Hoje não era dia para fraqueza, era dia para enxergar. Às 7 horas, Helena entrou pela porta lateral do Tribunal de Justiça, a mesma que os funcionários de serviços gerais usavam. Ninguém pediu identificação. Ninguém sequer olhou para ela. Era exatamente o que esperava. A invisibilidade era o uniforme verdadeiro. Caminhou pelos corredores, observando tudo. Os pisos de mármore brilhavam sob a luz fria das lâmpadas. As paredes exibiam quadros de todos os presidentes do tribunal. Todos homens, todos brancos, até hoje. Seu retrato oficial seria inaugurado às 10 horas daquela manhã, mas ela não estaria lá para a cerimônia. Ainda não. No hall principal, viu sua foto sendo pendurada por 2 funcionários. Doutor Helena Oliveira, primeira juíza presidente. A ironia era cruel. Sua imagem estava sendo honrada a 5 metros de onde ela estava, invisível, vestida de faxineira. Foi quando ouviu a voz, grossa, autoritária, cruel. Ei, você! O que está fazendo aqui neste horário? Helena se virou lentamente. Um policial veterano, com cabelos grisalhos e barriga saliente, a encarava com desprezo. Seu crachá dizia Mário Santos, 58 anos de corporação. Trabalho aqui, senhor. Vim fazer a limpeza dos gabinetes antes que os doutores cheguem. Mário deu um passo em sua direção, o rosto contorcido em uma expressão de suspeita e nojo. Limpeza às 7 da manhã? Que história é essa? Nunca vi sua cara aqui. Cadê sua identificação? Helena manteve a voz calma, os olhos fixos nos dele. É meu primeiro dia, senhor. A coordenadora disse que eu deveria chegar cedo para conhecer o prédio. Primeiro dia? Mário cuspiu as palavras. Claro,
Mais uma que vem aqui pensando que pode ficar passeando pelos corredores. Seu lugar é no banheiro, na cozinha, no depósito, não aqui nos andares principais. Que tipo de limpeza você ia fazer nos gabinetes dos doutores, hein? Ia bisbilhotar documentos? Roubar alguma coisa? As palavras eram facas. Helena sentiu cada uma delas cravar em sua pele, mas sua expressão não mudou. Ela havia esperado por isso. Precisava sentir na pele o que acontecia todos os dias com pessoas como ela. Não, senhor, só vim trabalhar. Trabalhar? A voz dele subiu de tom, chamando a atenção de outros funcionários que começavam a chegar. Gente como você só sabe fazer duas coisas: limpar sujeira ou fazer sujeira. E eu aposto que você veio fazer a segunda. Uma secretária que passava pelo corredor parou, o rosto mostrando desconforto. Senhor Mário, talvez ela realmente seja nova. Podemos verificar com a coordenação de serviços gerais. Mário virou para a secretária com fúria. Doutora Carla, com todo respeito, eu cuido da segurança deste prédio há 23 anos. Sei reconhecer gente suspeita quando vejo, e esta aqui tem cara de quem veio aprontar. Ele agarrou o braço de Helena com força, os dedos cravando em sua pele. Você vai vir comigo agora para a sala de segurança. Vamos revistar sua bolsa, checar seus antecedentes e descobrir qual é a sua real. Se tiver sorte, só vai ser expulsa. Se não tiver, vai conhecer uma cela por dentro. Helena não resistiu. Deixou-se ser arrastada pelo corredor, enquanto funcionários observavam em silêncio. Alguns com pena, outros com indiferença. Ninguém interviu. Ninguém questionou a autoridade do policial sobre o corpo daquela mulher negra de uniforme azul. Enquanto era empurrada escada abaixo em direção ao subsolo, Helena memorizou cada detalhe. Os rostos que viraram, os rostos que fingiram não ver. O sistema inteiro funcionando exatamente como sempre funcionou, pisando nos invisíveis. Mário a jogou dentro de uma sala pequena e sem janelas. Senta aí e fica quieta enquanto eu chamo reforços. Você vai aprender hoje que aqui não é lugar para gente como você ficar andando à toa. A porta se fechou com um estrondo metálico. Helena ficou sozinha no silêncio úmido daquele cubículo. Ela olhou para as próprias mãos, ainda tremendo levemente. Não de medo, de raiva. De uma fúria controlada que crescia como lava sob a superfície. Ela pensou em sua mãe. Nas vezes que Conceição chegou em casa chorando depois de ser humilhada por patrões. Nas vezes que abaixou a cabeça para não perder o emprego que alimentava as filhas. Nas vezes que engoliu ofensas porque não tinha poder para revidar. Mas Helena tinha poder agora, e ele viria, como uma tempestade. 20 minutos se passaram. A porta se abriu com violência. Mário entrou acompanhado de outros 2 seguranças e um policial mais jovem chamado Jefferson. Levanta, vamos revistar você agora. E depois você vai explicar direitinho o que veio fazer aqui. Helena se levantou com calma, estendeu a bolsa simples que carregava. Pode revistar, não tenho nada a esconder. Mário esvaziou a bolsa sobre a mesa metálica. Carteira com R$ 20, documento de identidade, chaves, um batom gasto, uma foto antiga de Helena criança com a mãe. Nada mais. Jefferson pegou o documento e leu em voz alta. Helena Oliveira, 42 anos. Ele olhou para ela com desconfiança. Por que seu documento está tão novo? Tirou recente para usar em algum golpe? É meu direito ter um documento atualizado, respondeu Helena calmamente. Direito? Mário gargalhou. Desde quando gente como você sabe de direitos? Aposto que você nem terminou o ensino médio. Veio aqui tentar se passar por funcionária para depois processar o tribunal por discriminação. É isso, né? Eu já vi esse golpe antes. Um dos seguranças, mais jovem e visivelmente desconfortável, murmurou.
Chefe, talvez a gente devesse mesmo ligar para a coordenação de limpeza antes de... Cala a boca, Felipe. Eu sei o que estou fazendo. Mário se virou para Helena, o rosto a centímetros do dela. Você vai confessar agora ou prefere que eu chame a polícia civil para te levar presa? Helena o encarou sem piscar. Seus olhos eram dois poços de calma gelada. Senhor, eu vim trabalhar. Se o senhor acha que cometi algum crime, então proceda conforme a lei. Me acuse formalmente, registre a ocorrência e me dê direito a uma defesa. Ou me libere. Mas essa intimidação não tem base legal nenhuma. As palavras saíram com uma precisão que fez o silêncio cair na sala. Mário piscou, confuso. Jefferson franziu a testa. Olha só. A universitária aqui sabe falar bonito. Deve ter decorado algum texto da internet. Mário cuspiu no chão. Mas falar bonito não muda o que você é. Uma invasora. E eu vou te tirar daqui agora. Ele agarrou pelo braço novamente, as unhas cravando na pele de Helena. Ela sentiu a dor, mas não demonstrou. Seria mais uma marca. Mais uma prova. Mário a arrastou para fora da sala e pelos corredores do subsolo. Outros funcionários começavam a chegar para o turno. Faxineiras, seguranças, cozinheiras. Todos paravam para assistir à cena. Olhem bem, gritou Mário. É isso que acontece com quem tenta se aproveitar deste tribunal. Essa aqui pensou que podia entrar, fingir que trabalha e depois roubar ou criar confusão. Mas eu peguei. Eu sempre pego. Uma faxineira idosa, de cabelos brancos e rosto marcado pelo tempo, olhou para Helena com olhos cheios de lágrimas. Ela conhecia aquela dor, aquela humilhação. Era a história de sua vida repetida. Helena foi empurrada a escada acima de volta ao térreo. Quanto mais público, melhor, pensou Mário. Precisava dar o exemplo. Mostrar que ele estava no controle. No hall principal, dezenas de funcionários administrativos já haviam chegado. Advogados, estagiários, oficiais de justiça, todos pararam ao ver o policial arrastando uma mulher de uniforme de limpeza, como se fosse uma criminosa. Essa aqui é uma invasora, anunciou Mário em voz alta. Entrou no prédio fingindo ser funcionária nova. Provavelmente ia roubar documentos ou causar problemas. Mas não no meu turno. Aqui a gente mantém a ordem. Alguns riram nervosamente. Outros desviaram o olhar, envergonhados de testemunhar, mas sem coragem para intervir. A doutora Carla, a mesma secretária de antes, tentou novamente. Senhor Mário, por favor, vamos resolver isso com calma. Podemos ligar para... Mário a cortou com um gesto brusco da mão. Doutora, eu já disse, isso é questão de segurança. A senhora cuida dos processos, eu cuido de quem entra e sai daqui. Foi nesse momento que Helena falou, a voz baixa, mas penetrante. O senhor tem consciência de que está cometendo vários crimes neste momento? Constrangimento ilegal, abuso de autoridade, agressão. Cada testemunha aqui pode confirmar. Mário ficou vermelho de raiva. Sua mão se ergueu no ar. Crimes? Você ousa me acusar? Eu vou te ensinar respeito agora. A mão desceu em direção ao rosto de Helena. Mas antes que pudesse atingi-la, uma voz trovejante ecoou pelo hall. Mário Santos, abaixe essa mão imediatamente, ou será o último gesto que fará neste tribunal. Todos se viraram. No topo da escadaria principal estava o Dr. Renato Álvares, delegado-geral do tribunal, acompanhado de 3 assessores. Seu rosto estava pálido de fúria. Dr. Álvares, essa mulher é uma invasora. Eu estava apenas... Cale a boca, Mário. A voz de Álvares era gelo. Solte o braço dela agora e venha aqui explicar o que diabos está acontecendo. Mário soltou Helena como se ela queimasse. Sua confiança começava a rachar.
Algo estava errado, muito errado. Helena ajeitou o uniforme com dignidade. Não disse uma palavra, apenas esperou. A tempestade estava chegando. Enquanto Mário subia as escadas em direção ao Dr. Álvares com passos incertos, Helena foi conduzida por uma assessora até uma sala lateral. "Por favor, aguarde aqui", disse a jovem com voz gentil. "Vamos esclarecer tudo." Sozinha novamente, Helena sentou-se em uma cadeira de couro e fechou os olhos. As memórias vieram como uma enxurrada. Ela tinha 7 anos quando viu a mãe ser humilhada pela primeira vez. Era aniversário de Conceição e ela havia pedido permissão à patroa para sair 1 hora mais cedo. A resposta foi um grito na frente de todos os empregados. "Aniversário? Você acha que eu pago para você fazer festa? Se não está satisfeita, a porta é ali." Conceição abaixou a cabeça e pediu desculpas. Helena, escondida atrás da porta da cozinha, viu as lágrimas que a mãe não deixou cair. Naquela noite, abraçada à filha no barraco, Conceição sussurrou: "Um dia você vai ser alguém, minha filha. Alguém que eles vão ter que respeitar." Helena cresceu com fogo na alma. Estudava à luz de vela quando faltava energia. Lia livros usados que encontrava no lixo. Aos 15, ganhou uma bolsa para estudar em um colégio particular. Foi a única negra da sala. As outras meninas riam de suas roupas, do seu cabelo, do jeito que falava. Uma vez, a mãe de uma colega a confundiu com a faxineira e mandou que limpasse o chão. Helena limpou. Guardou a raiva. Estudou mais. Aos 18, passou em primeiro lugar no vestibular para Direito em uma universidade pública. A manchete do jornal local dizia: "Jovem da periferia vence barreiras." Mas, na faculdade, as barreiras continuaram. Professores que duvidavam de suas capacidades. Colegas que a excluíam dos grupos de estudo. Um dia, um professor disse na frente de todos: "Ações afirmativas estão baixando o nível deste curso." Helena se formou com honras máximas. Passou no exame da ordem no primeiro ano, depois no concurso para promotoria, depois para juíza. Cada vitória era uma resposta. Cada toga que vestia era uma vingança silenciosa. Mas a nomeação para presidir o tribunal foi diferente. Quando recebeu o telefonema do governador, Helena estava visitando a mãe no hospital. Conceição havia sofrido um derrame, depois de 40 anos carregando peso, limpando chãos, inalando produtos químicos. Conceição segurou a mão da filha com força e disse: "Agora você pode mudar as coisas, minha menina. Não só para você, para todas nós." Helena fez uma promessa naquele leito. Usaria o poder não para se distanciar de sua origem, mas para transformá-la em força. Não seria uma juíza que esqueceu de onde veio. Seria a voz dos invisíveis. Por isso decidiu vir incógnita. Precisava ver o que acontecia quando ninguém sabia quem ela era. E o que viu confirmou seus piores medos. O templo da justiça era construído sobre a humilhação dos mais fracos. A porta se abriu. A mesma assessora entrou com um copo de água. "Sinto muito pelo que aconteceu. O Sr. Mário às vezes é muito impetuoso." "Impetuoso?" repetiu Helena calmamente. "É uma palavra bonita para a crueldade." A jovem corou. "Eu não quis dizer isso." "Eu sei o que você quis dizer." Helena pegou o copo, mas não bebeu. "Você também tem medo dele, não é?" A assessora abaixou os olhos. Confirmação silenciosa. "Quantas vezes você viu ele tratar outras pessoas assim?" Silêncio. "Quantas vezes você quis dizer alguma coisa, mas teve medo?" Uma lágrima escorreu no rosto da jovem. "Muitas. Muitas vezes. Principalmente com as meninas da limpeza. Ele é horrível com elas. Mas ele tem proteção. Conhece gente importante.
Ninguém tem coragem de denunciá-lo. Helena assentiu. A estrutura do poder revelada em uma confissão simples. O medo como ferramenta de controle. Como você se chama? Patrícia. Patrícia Mendes. Patrícia, o que aconteceu hoje não foi impetuosidade. Foi abuso sistemático. E acabou. Antes que Patrícia pudesse responder, a porta se abriu novamente. O Dr. Álvares entrou, o rosto sério. Ele olhou para Helena sentada de uniforme de faxineira e franziu a testa. A senhora poderia me explicar o que exatamente está acontecendo aqui? Mário disse que a encontrou circulando pelos andares sem autorização. É verdade? Helena o encarou sem se levantar. É verdade que eu estava nos corredores. Também é verdade que ele me agrediu, me arrastou, me acusou de crimes que não cometi e me humilhou publicamente sem me dar chance de defesa. Isso também é verdade. Álvares suspirou. Olha, eu entendo que a situação foi desconfortável, mas o Mário tem protocolos de segurança a seguir. Se a senhora é realmente funcionária nova, bastava apresentar sua documentação e... Eu apresentei meu documento. Ele disse que era falso, me chamou de ladra, de golpista, me agarrou com força suficiente para deixar marcas. Helena mostrou o braço onde os dedos de Mário haviam cravado. Olhe, isso é protocolo de segurança ou violência? Álvares olhou para as marcas roxas e empalideceu levemente. Isso é lamentável. Vou pedir que ele seja mais cuidadoso no futuro. Agora, se a senhora puder me dar o nome da coordenadora que a contratou, podemos regularizar sua situação e... A porta se escancarou. A secretária-chefe do tribunal, doutora Beatriz Campos, entrou ofegante. Ela segurava uma pasta oficial e estava pálida como papel. Doutor Álvares, eu preciso falar com o senhor urgentemente. Beatriz, estou ocupado resolvendo... Agora, doutor. É sobre a juíza presidente nova. Ela deveria ter chegado há 1 hora para a cerimônia de posse. Ninguém consegue localizá-la. O governador está ligando furioso. Helena se levantou lentamente. O movimento chamou a atenção de Beatriz, que olhou para ela pela primeira vez. Seus olhos percorreram o uniforme de faxineira, depois subiram para o rosto. E então congelaram. O silêncio que caiu na sala foi absoluto. Beatriz abriu a boca, fechou. Abriu de novo. As palavras saíram em um sussurro quebrado. Doutora Helena? Álvares virou a cabeça confuso. O quê? Como assim, doutora Helena? Beatriz apontou para Helena com mão trêmula, a pasta oficial caindo no chão. Ela é a doutora Helena Oliveira, nossa nova juíza presidente. O mundo parou. O silêncio durou eternidade. Álvares olhou para Helena, olhou para Beatriz, voltou para Helena. Seu cérebro se recusava a processar a informação. Isso é impossível. Ele gaguejou. A juíza presidente? Você... Mas o uniforme? Helena deu um passo em direção a ele. Sua voz era calma, mas cada palavra carregava o peso de uma sentença. Impossível por quê, doutor Álvares? Por que uma juíza não pode usar uniforme de faxineira? Ou por que uma mulher que parece faxineira não pode ser juíza? Não, eu não quis. Eu só... O senhor quis dizer exatamente o que disse. Que há lugares para cada tipo de pessoa. E que alguém vestido assim, com esta pele, não poderia jamais ser a autoridade máxima deste tribunal. Doutora, por favor, foi um mal-entendido terrível. Álvares estava suando frio. Se eu soubesse quem a senhora era. Se o senhor soubesse quem eu era, me trataria diferente. Exatamente. Helena cruzou os braços. E é exatamente esse o problema.
O respeito não deveria depender do cargo, deveria ser direito de qualquer ser humano. Mas aqui, neste templo da justiça, uma mulher de uniforme azul pode ser arrastada, humilhada, agredida, e ninguém faz nada. Dr. Álvares engoliu seco. Eu vou tomar providências imediatas sobre o comportamento do Mário. Ele será advertido severamente. Advertido? A voz de Helena subiu pela primeira vez. Ele me agrediu fisicamente, me caluniou publicamente, violou pelo menos 5 artigos do Código Penal. E o senhor acha que uma advertência é suficiente? Antes que Álvares pudesse responder, Helena se virou para Beatriz. Doutora Beatriz, quantas denúncias existem contra o senhor Mário Santos nos arquivos deste tribunal? Beatriz olhou para Álvares nervosamente. Depois suspirou. 15, doutora Helena. 15 denúncias nos últimos 8 anos. Todas de funcionários de níveis hierárquicos mais baixos. Faxineiras, seguranças, office boys. E quantas foram investigadas? Nenhuma. Todas foram arquivadas por falta de provas ou por desistência das vítimas. Helena assentiu lentamente. Desistência das vítimas. Ou medo de represálias. O silêncio de Beatriz foi resposta suficiente. Helena caminhou até a janela. Lá fora, funcionários entravam para mais um dia de trabalho. Alguns vestiam ternos caros. Outros, uniformes simples. 2 mundos coexistindo no mesmo espaço, mas apenas um com direito à dignidade. Doutor Álvares, o senhor vai me ouvir agora com muita atenção. Helena se virou. Eu vim incógnita hoje porque precisava ver com meus próprios olhos como este tribunal funciona quando ninguém está sendo observado. E o que vi foi um sistema doente, podre por dentro. Doutora, com todo respeito, não me interrompa. A voz dela cortou como lâmina. O senhor vai sentar e vai me ouvir. Ou posso começar minha gestão pedindo sua exoneração também. Sua escolha. Álvares sentou imediatamente. O que aconteceu hoje comigo acontece todos os dias com dezenas de pessoas neste prédio. A diferença é que eu tenho poder para revidar. Elas não. Mário Santos é apenas um sintoma. A doença é muito maior. É um sistema que permite que homens como ele existam, que protege agressores e silencia vítimas. Ela abriu sua bolsa e tirou um pequeno gravador. Eu gravei tudo. Desde o momento em que ele me abordou. Cada insulto, cada ameaça, cada segundo de humilhação. Helena colocou o aparelho na mesa. Isso é prova. Prova suficiente para processo criminal, demissão e, possivelmente, prisão. Dr. Álvares estava branco como papel. Mas eu não quero apenas punir o Mário. Quero desmontar o sistema que permite que existam 1000 Mários neste país. Helena se inclinou sobre a mesa. Primeira providência. Mário Santos está afastado imediatamente de todas as funções. Vai responder processo administrativo e criminal. Sem proteção, sem privilégios. Segunda providência, continuou ela. Todas as 15 denúncias anteriores contra ele serão reabertas. Cada vítima será ouvida novamente, com garantia de proteção e suporte psicológico. Terceira providência. Vamos criar uma ouvidoria independente neste tribunal, gerida por pessoas de fora do sistema, onde qualquer funcionário, de qualquer nível, possa denunciar abusos sem medo. Quarta providência. Treinamento obrigatório sobre direitos humanos e combate ao preconceito para todo o staff. E quando digo todo, incluo juízes, desembargadores, seguranças, faxineiras. Todos no mesmo treinamento, sem hierarquia. Beatriz anotava freneticamente. Álvares parecia ter encolhido na cadeira. E por último, disse Helena, a voz baixando para um tom perigosamente calmo. Eu vou usar este caso como exemplo. Vou torná-lo público. A imprensa vai saber. O governador vai saber.
O Brasil inteiro vai saber que a nova juíza-presidente foi agredida em seu próprio tribunal por ser confundida com faxineira. E vamos deixar o país decidir se isso é aceitável. Doutora Helena, por favor, Álvares implorou. Se isso vazar, a imagem do tribunal... A imagem do tribunal, ela o cortou, já está destruída. Pelo menos para quem enxerga. A questão agora é se vamos fingir que está tudo bem ou se vamos ter coragem de admitir a verdade e mudar. Nesse momento, bateram na porta. Patrícia, a assessora, entrou nervosa. Doutora Beatriz, o governador está na linha, está muito alterado. Quer falar com a doutora Helena imediatamente. Helena pegou o telefone que Patrícia estendia. Governador, bom dia. Aqui é Helena Oliveira. Sim, estou no tribunal. Não houve nenhum imprevisto. Cheguei no horário. Como o senhor diz? Preocupado com minha segurança? Ela ouviu por um momento, os olhos ficando cada vez mais duros. Governador, com todo respeito, eu não preciso de escolta especial. Preciso de um sistema que não permita que suas autoridades agridam cidadãos. E sobre a cerimônia de posse, ela vai acontecer sim, mas não do jeito que estava planejado. Ela desligou antes que ele pudesse protestar. Doutor Álvares, doutora Beatriz, Patrícia. Vocês três vão me ajudar agora. Helena endireitou o uniforme de faxineira. Vamos fazer essa cerimônia de posse. Mas eu vou subir naquele palanque exatamente como estou. De uniforme azul, com as marcas de agressão no braço. E vou contar ao Brasil inteiro o que aconteceu aqui hoje. Álvares tentou protestar. Doutora, isso seria um escândalo enorme. A imprensa vai... Ótimo. Helena sorriu pela primeira vez. Frio. Perigoso. Que seja um escândalo. Que seja manchete. Que todo brasileiro veja e se pergunte. Se isso pode acontecer com uma juíza, o que acontece com quem não tem poder nenhum? Ela caminhou em direção à porta. Ah, e doutor Álvares? Tragam o Mário também. Ele vai estar lá. De algemas, se necessário. Vai olhar nos meus olhos enquanto eu conto o que ele fez. Vai sentir o mesmo que aquelas 15 mulheres que ele humilhou sentiram. Impotência. A porta se fechou atrás dela. Beatriz olhou para Álvares. Ela vai realmente fazer isso? Álvares assentiu lentamente, uma mistura de terror e respeito nos olhos. Ela é uma tsunami, Beatriz, e todos nós vamos ser arrastados. O salão nobre do Tribunal de Justiça nunca havia visto algo assim. 200 pessoas aglomeradas esperavam pela cerimônia de posse da nova juíza-presidente. Jornalistas de todos os grandes veículos posicionavam câmeras. O governador estava sentado na primeira fileira, conferindo o relógio a cada 30 segundos. Desembargadores conversavam em grupos, especulando sobre o atraso. No palco, um retrato imenso de Helena Oliveira em traje oficial havia sido instalado. Toga preta, olhar sério, cabelos impecavelmente arrumados. A imagem do poder. A imagem da respeitabilidade. Ninguém imaginava que a mulher da foto estava nos bastidores vestindo o uniforme de faxineira. Beatriz se aproximou de Helena, que esperava atrás da cortina. Doutora, o governador está ficando impaciente. Talvez fosse melhor a senhora trocar de roupa antes de... Não. A voz de Helena era firme. Eu subo assim. É exatamente assim que eles precisam me ver. Mas, doutora, vai causar um choque. A imprensa vai... Ótimo. Que choque. Que escândalo. Que manchete. Helena ajeitou o uniforme azul. Durante anos eu vesti togas e ternos caros para ser levada a sério. Hoje eu vou mostrar que respeito não vem da roupa, vem da verdade. Patrícia entrou correndo.
Doutora Helena, trouxeram o senhor Mário, como a senhora pediu. Ele está algemado na sala lateral. Está chorando. Perfeito. Tragam ele para o palco assim que eu começar a falar. Nas primeiras fileiras, o governador Augusto Ferreira conversava baixo com seu assessor. Onde diabos ela está? Isso é inaceitável. Uma juíza que nem chega na hora da própria posse. Um desembargador gordo e de bigode, Dr. Moreira, riu. É o problema dessas nomeações políticas, governador. Sem experiência real, sem decoro. Aposto que está nervosa e nem sabe como se comportar em eventos oficiais. Outro desembargador concordou. Eu avisei que essa decisão de nomear uma mulher seria problemática, especialmente uma que veio de origem tão humilde. Não tem o refinamento necessário para o cargo. Foi quando as luzes se apagaram. Um holofote iluminou o centro do palco. O mestre de cerimônias, um senhor elegante de cabelos brancos, aproximou-se do microfone. Senhoras e senhores, autoridades presentes, membros da imprensa, é com grande honra que apresentamos a doutora Helena Oliveira, nossa nova juíza-presidente do Tribunal de Justiça. A cortina se abriu e o mundo parou. Helena Oliveira caminhou até o centro do palco com passos firmes, mas não vestia toga preta. Não usava terno elegante. Estava exatamente como Mário a encontrou. Uniforme azul de faxineira, cabelos presos em coque simples, sapatos gastos. E no braço esquerdo, bem visíveis, as marcas roxas dos dedos que a agarraram com violência. O silêncio foi tão profundo que se podia ouvir o zumbido das câmeras. Flashes explodiram. Jornalistas se entreolharam, incrédulos. O governador ficou de pé, boquiaberto. Os desembargadores empalideceram. Helena se aproximou do microfone. Sua voz ecoou pelo salão. Bom dia. Meu nome é Helena Oliveira. Sou a nova juíza-presidente deste tribunal. E hoje eu poderia estar aqui vestindo minha toga, sorrindo para as câmeras, fazendo um discurso bonito sobre justiça e igualdade. Mas isso seria hipocrisia. Ela fez uma pausa, deixando o peso das palavras assentar. Porque hoje de manhã, às 7 horas, eu entrei neste prédio vestida exatamente assim, como faxineira. E nas próximas horas, vocês vão descobrir o que acontece quando a justiça é invisível. Um murmúrio percorreu a plateia. Câmeras focavam nas marcas em seu braço. Eu fui agredida, arrastada, humilhada, chamada de ladra, de golpista, de invasora. Fui trancada em uma sala sem janelas, tive minha dignidade pisoteada. Tudo isso aqui, neste templo da justiça, por um homem que deveria proteger, mas escolheu oprimir. Helena olhou diretamente para as câmeras. E antes que alguém diga que foi um mal-entendido, que foi um erro honesto, eu vou esclarecer uma coisa. Não foi erro. Foi exatamente o que esse sistema foi construído para fazer. Separar os que merecem respeito dos que não merecem. Os visíveis dos invisíveis. Ela ergueu o braço marcado. Estas marcas não são apenas de uma agressão física. São a marca de um sistema doente. Um sistema onde mulheres negras de uniforme azul podem ser tratadas como lixo. Onde trabalhadores honestos são humilhados diariamente. Onde o poder serve para oprimir, não para proteger. O governador tentou se levantar, mas seu assessor o puxou de volta. Isso vai virar escândalo nacional, sussurrou o homem. Deixe ela falar. Qualquer interrupção agora vai piorar tudo. Tragam ele, ordenou Helena. 2 seguranças entraram pelo lado do palco escoltando Mário Santos. Ele estava algemado, o rosto inchado de tanto chorar, os olhos vermelhos. Quando viu Helena no palco sob as luzes, diante das câmeras, suas pernas falharam. Os seguranças tiveram que segurá-lo.
Este é o inspetor Mário Santos, disse Helena. 23 anos de serviço neste tribunal. 15 denúncias de abuso nos últimos 8 anos. Todas arquivadas. Todas ignoradas. Porque as vítimas eram invisíveis. Ela caminhou até ficar cara a cara com ele. Hoje de manhã, este homem me chamou de ladra. Me agarrou com força. Me arrastou como se eu fosse um animal. E sabe por quê? Porque eu estava vestida assim. Porque minha pele tem essa cor. Porque ele podia. Mário soluçava. Eu não sabia. Eu juro que não sabia quem a senhora era. Exatamente, disse Helena, a voz cortante. Você não sabia quem eu era. Então achou que podia me tratar como lixo. Porque se eu fosse realmente só uma faxineira, nada disso teria consequências. Essa é a verdade que você está confessando agora. Ela se virou para a plateia. Mas hoje, Mário Santos vai aprender uma lição. Não sobre quem eu sou, sobre quem ele é. Ele está preso. Vai responder criminalmente por agressão, abuso de autoridade, constrangimento ilegal. Vai perder seu emprego, seus benefícios, sua liberdade. O salão explodiu em murmúrios. Jornalistas digitavam freneticamente em seus celulares. A história já estava viralizando nas redes sociais. E não para por aí, continuou Helena. Vamos reabrir todas as 15 denúncias contra ele. Cada mulher que ele humilhou vai ter voz. Cada injustiça vai ser revista, porque hoje os invisíveis se tornaram visíveis. Ela caminhou de volta ao centro do palco. Eu aceito a nomeação para juíza-presidente, mas não vou usar esse cargo para me distanciar das pessoas que sofrem. Vou usá-lo para transformar este sistema de dentro para fora. E começo agora. Helena tirou do bolso uma folha dobrada. Primeira medida. Criação imediata de uma ouvidoria independente onde qualquer funcionário deste tribunal, de qualquer nível, possa denunciar abusos sem medo de retaliação. Segunda medida. Treinamento obrigatório sobre direitos humanos e combate ao preconceito para todos. E quando digo todos, incluo desembargadores, juízes, promotores. Ninguém está acima dessa necessidade. Terceira medida. Câmeras corporais obrigatórias para todos os agentes de segurança. Cada abordagem será gravada. Cada ação será documentada. Quarta medida. Valorização real dos trabalhadores de serviços gerais. Aumento salarial, plano de carreira, voz nas decisões administrativas. Ela parou, olhando cada rosto na plateia. E, por último, a medida mais importante. Uma vez por mês, eu vou trabalhar um dia inteiro como funcionária de limpeza. Quero sentir, quero ver, quero viver a realidade dos invisíveis, porque só assim posso garantir que a justiça aqui seja para todos. O silêncio era sepulcral. Até que uma pessoa começou a aplaudir. Era uma mulher idosa de uniforme de limpeza que havia entrado pelas portas do fundo, depois outra e outra. Em segundos, todos os funcionários de serviços gerais que haviam se reunido nas portas estavam aplaudindo, muitos chorando. A ovação se espalhou. Jornalistas aplaudiram, assessores aplaudiram, até alguns desembargadores, envergonhados, mas tocados, bateram palmas. O governador se levantou, percebendo que o vento havia mudado. Aproximou-se do palco e estendeu a mão para Helena. Doutora Helena, em nome do Estado, peço desculpas pelo que aconteceu. A senhora tem todo o meu apoio para implementar essas mudanças. Helena apertou a mão dele, mas seus olhos eram frios. Governador, eu não quero desculpas, quero ação. Quero que o senhor torne essas medidas políticas de Estado. Quero que cada tribunal, cada delegacia, cada repartição pública deste país seja reformada. Quero que isso vire lei.
O governador engoliu seco, mas assentiu. Será feito. Helena se virou para as câmeras uma última vez. Para cada mulher que já foi humilhada por causa da roupa que veste, para cada trabalhador que já foi tratado como invisível, para cada mãe que limpou o chão a vida inteira para dar educação aos filhos, esta vitória é de vocês. Eu sou vocês. O salão explodiu em aplausos novamente, mas Helena não sorriu. Havia trabalho a fazer. A guerra estava apenas começando. 3 dias depois, o Tribunal de Justiça era um formigueiro de atividade. A história de Helena havia se tornado manchete nacional. Hashtags como Justiça para Todos e Respeito sem Uniforme dominavam as redes sociais. Programas de televisão debatiam o caso. O Brasil inteiro estava dividido entre os que aplaudiam sua coragem e os que criticavam seu método. Mas Helena não se importava com opiniões. Estava ocupada desmontando o sistema tijolo por tijolo. Na sala de reuniões, ela convocou uma assembleia extraordinária. Presentes estavam todos os desembargadores, juízes, promotores e, pela primeira vez na história, representantes dos funcionários de serviços gerais. Faxineiras, seguranças, cozinheiras, motoristas. Todos sentados à mesma mesa. O desembargador Moreira, o mesmo que havia criticado Helena dias antes, protestou. Doutora Presidente, com todo respeito, isso é irregular. Funcionários administrativos não têm prerrogativa para participar de decisões judiciais. Helena o encarou. Doutor Moreira, eles não vão decidir casos judiciais. Vão decidir sobre o ambiente de trabalho deles, sobre a dignidade deles, sobre a segurança deles. E isso, sim, é prerrogativa de todos. Moreira recuou, resmungando. Helena se levantou, segurando uma pasta grossa. Nos últimos 3 dias, a ouvidoria independente que criamos recebeu 147 denúncias. 147. Em apenas 3 dias. Vocês entendem o que isso significa? Silêncio constrangido. Significa que este tribunal era um campo minado de abuso. E todos nós, eu inclusa, antes de assumir, fingimos que estava tudo bem. Ela abriu a pasta. Vou ler alguns exemplos. Denúncia número 23. Rosa Maria Santos, faxineira, 58 anos. Agredida fisicamente pelo inspetor Mário Santos após reclamar que ele jogava lixo no chão propositalmente para ela limpar. Ela registrou o boletim de ocorrência. Ele usou a influência dele para arquivar o caso. Rosa, que estava sentada na mesa, começou a chorar silenciosamente. Uma outra faxineira ao seu lado segurou sua mão. Denúncia número 61, continuou Helena. Carlos Alberto Lima, segurança, 34 anos. Demitido sem justa causa, depois de recusar participar de esquema de extorsão de pequenos fornecedores do tribunal. Um homem magro e de óculos assentiu, os olhos marejados. Denúncia número 98. Júlia Ferreira, estagiária de Direito, 22 anos. Assediada sexualmente por um desembargador que prometeu indicação para cargo efetivo em troca de favores. O silêncio agora era de horror. Alguns desembargadores olhavam para os próprios sapatos. Helena bateu a pasta na mesa com força. Isso acaba hoje. Todas essas denúncias serão investigadas por uma comissão externa. Ninguém aqui dentro vai tocar nesses processos. E os culpados, não importa o cargo, vão responder. Doutor Moreira tentou novamente. Doutora Presidente, precisamos pensar na imagem institucional. Se isso tudo vier a público... Que venha, Helena cortou. A imagem institucional já está manchada. A questão é se vamos ter coragem de limpar a sujeira ou continuar fingindo que o tapete esconde tudo. Ela se virou para Rosa.
Dona Rosa, a senhora quer falar sobre o que aconteceu? Rosa limpou as lágrimas e se levantou com dignidade. Sua voz era trêmula, mas firme. Eu trabalho aqui há 19 anos. Sempre fui honesta, sempre fiz meu serviço direito. Mas o inspetor Mário, ele gostava de me humilhar. Jogava papel no chão na minha frente, derramava café de propósito, ria quando eu limpava. Sua voz quebrou. Um dia eu perguntei por que ele fazia isso. Ele disse que era para eu lembrar qual era meu lugar. Disse que gente como eu devia ser grata por ter emprego. Quando reclamei, ele me deu um empurrão. Eu caí e machuquei o braço. Fui na delegacia. Mas no dia seguinte, o delegado me ligou dizendo que era melhor eu esquecer. Que o Mário tinha amigos poderosos. Helena segurou a mão dela. A senhora não vai precisar esquecer nunca mais, Dona Rosa. O processo contra o Mário vai incluir seu caso. E a senhora vai ter justiça. Rosa desabou em lágrimas, abraçando Helena. Obrigada, minha filha. Obrigada por nos enxergar. Helena abraçou a mulher de volta, os próprios olhos marejados. Eu enxergo porque eu sou vocês. Nunca vou esquecer disso. Um a um, outros funcionários começaram a contar suas histórias. Carlos falou sobre o esquema de corrupção. Júlia, tremendo, relatou o assédio que sofreu. Outros trouxeram relatos de discriminação, de salários atrasados, de falta de condições básicas de trabalho. Os desembargadores ouviam, alguns com vergonha genuína, outros com raiva contida. Quando todos terminaram, Helena anunciou as próximas medidas. A partir de hoje, este tribunal terá um conselho paritário. Metade composto por magistrados, metade por funcionários de todos os níveis. Decisões sobre ambiente de trabalho, segurança e bem-estar passarão por esse conselho. Isso é absurdo, explodiu o desembargador Moreira. Não se pode dar poder decisório a pessoas sem formação jurídica. Doutor Moreira, respondeu Helena calmamente, eles não vão julgar processos. Vão julgar se o banheiro deles tem papel higiênico, se a comida do refeitório é digna, se alguém pode ou não abusar deles impunemente. Para isso, não precisa de diploma, precisa de humanidade. Moreira ficou vermelho de raiva, mas não respondeu. Segunda medida, Helena continuou. Todo magistrado deste tribunal vai passar por avaliação de conduta. Não apenas competência técnica, mas comportamento humano. Quem for reprovado vai para a reciclagem obrigatória. Quem reincidir será afastado. Isso é um ataque à independência do judiciário, protestou outro desembargador. Não, doutor, é um resgate da dignidade do judiciário. Independência não significa impunidade, significa autonomia para fazer justiça. E justiça começa dentro de casa. Um jovem promotor levantou a mão timidamente. Doutora Presidente, eu apoio essas medidas e quero me voluntariar para ajudar nas investigações das denúncias. Outro juiz se levantou. Eu também. Em minutos, metade da sala estava de pé, oferecendo apoio. A outra metade permanecia sentada, os rostos fechados. Helena olhou para os dois grupos. Eu entendo que mudança assusta. Entendo que alguns aqui acham que estou indo longe demais, rápido demais. Mas eu prometo uma coisa, não vou recuar. Não vou negociar direitos humanos básicos. Quem quiser ficar, fica. Quem não conseguir aceitar que limpeza de chão é profissão tão digna quanto toga de juiz, pode pedir exoneração agora. Ninguém se moveu, mas o recado estava dado. A reunião terminou 3 horas depois. Quando todos saíram, Helena ficou sozinha na sala por um momento. Olhou pela janela para o pátio onde funcionários conversavam.
Viu Rosa rindo com outras colegas. Viu seguranças jogando dominó no intervalo. Viu vida onde antes só havia medo. Seu celular tocou. Era sua mãe, Conceição. Minha filha, eu vi tudo na televisão. Você está bem? Estou, mãe. Estou fazendo o que a senhora me ensinou. Eu te ensinei a sobreviver, Helena. Você está mudando o mundo. Estou tentando, mãe. Por nós duas. Conceição suspirou do outro lado da linha. Seu pai estaria orgulhoso. Onde quer que ele esteja. Helena sorriu, lágrimas escorrendo. Eu sei, mãe. Eu sei. 2 semanas se passaram. A tempestade que Helena criou varria o estado inteiro. A investigação sobre Mário Santos revelou uma rede de corrupção que ia muito além do tribunal. Propinas, favorecimentos, extorsões. Tudo documentado em planilhas que a Polícia Federal encontrou em sua casa. Mas Mário não era o peixe maior, era apenas um servo. Na sala de interrogatório da Polícia Federal, Mário estava sentado entre 2 advogados. Seu rosto havia envelhecido 10 anos em 2 semanas. Os olhos fundos, as mãos tremendo. Do outro lado da mesa, Helena estava acompanhada do delegado federal Marcos Vieira e de uma promotora da Força Tarefa Anticorrupção. Senhor Mário, disse a promotora, temos evidências suficientes para condená-lo a 20 anos de prisão. Abuso de autoridade, corrupção passiva, formação de quadrilha, agressão qualificada. A lista é longa. Mário abaixou a cabeça. Mas, continuou ela, se você colaborar, se entregar os nomes dos mandantes, podemos negociar uma redução de pena. Um dos advogados sussurrou algo no ouvido de Mário. Ele assentiu lentamente. Eu vou falar, mas quero garantias. Você não está em posição de exigir nada, disse Marcos. Mas se a colaboração for substancial, o Ministério Público pode considerar. Mário respirou fundo. Eu não trabalhava sozinho. Nunca trabalhei. Tudo o que eu fiz foi sob ordens. De quem? Do desembargador Augusto Moreira e de outras pessoas ligadas a ele. O silêncio na sala foi absoluto. Helena se inclinou para a frente. Continue. Mário começou a falar, e quanto mais falava, mais podre o sistema se revelava. Moreira comandava um esquema onde empresas que queriam ganhar licitações do tribunal pagavam propina. Parte do dinheiro ia para Mário e outros funcionários que garantiam que as denúncias contra as empresas fossem arquivadas. Advogados que queriam sentenças favoráveis pagavam para que processos fossem direcionados a juízes específicos. Funcionários honestos que descobriam irregularidades eram ameaçados ou demitidos. E Rosa? Perguntou Helena, a voz gelada. Por que você agrediu Dona Rosa? Mário fechou os olhos. Ela viu algo que não devia. Uma troca de dinheiro entre mim e um fornecedor no estacionamento. Ameacei ela para ficar quieta. Quando ela disse que ia denunciar mesmo assim, eu perdi a cabeça. Você a agrediu porque ela escolheu a honestidade, disse Helena, e achou que podia fazer isso impunemente porque ela era invisível. Mário não respondeu, mas as lágrimas que caíram eram de vergonha, não de arrependimento. A promotora fechou o dossiê. Vamos precisar de provas concretas, documentos, gravações, testemunhas. Mário assentiu. Eu tenho tudo. Gravei conversas, guardei e-mails. Sabia que um dia isso podia me proteger. Ou te condenar, disse Helena se levantando. Você fez a escolha certa tarde demais, Mário, mas vai ajudar a limpar a sujeira que ajudou a criar. 3 dias depois, a Polícia Federal executou a Operação Toga Limpa. 19 mandados de prisão foram cumpridos simultaneamente. O desembargador Moreira foi preso em sua mansão, tentando queimar documentos.
Empresários foram levados de seus escritórios sob olhares chocados de funcionários. A mídia cobriu tudo ao vivo. Helicópteros sobrevoavam o tribunal. Repórteres entrevistavam especialistas sobre o que seria o maior escândalo de corrupção do judiciário em décadas. Helena convocou uma coletiva de imprensa. Dessa vez, não estava de uniforme de faxineira. Usava sua toga preta. Mas ao seu lado, sentadas à mesa principal, estavam Rosa, Carlos, Júlia e outros 10 funcionários que haviam denunciado abusos. Hoje é um dia histórico, começou Helena. Não porque prendemos desembargadores corruptos, mas porque demos voz a quem nunca teve. Ela apontou para as pessoas ao seu lado. Estas pessoas são as verdadeiras heroínas dessa história. Elas denunciaram quando era perigoso. Elas resistiram quando era mais fácil se calar. Elas escolheram a verdade quando a mentira era mais segura. Rosa tomou o microfone, as mãos tremendo. Eu só queria trabalhar em paz. Só queria dignidade. E por querer isso, quase perdi tudo. Mas a doutora Helena me deu coragem. Ela mostrou que a gente também importa. A voz de Rosa quebrou, mas ela continuou. Para todas as faxineiras, seguranças, cozinheiras deste Brasil, vocês não são invisíveis. Vocês são essenciais e merecem respeito. A sala de imprensa explodiu em aplausos. Jornalistas limpavam lágrimas. Um repórter levantou a mão. Doutora Helena, a senhora teme represálias? O desembargador Moreira tem muitas conexões políticas. Helena sorriu friamente. Deixe ele tentar. Cada ameaça será denunciada. Cada tentativa de intimidação será tornada pública. Eles não podem mais operar nas sombras. O Brasil inteiro está assistindo. Outro repórter perguntou. E quanto ao futuro? A senhora vai continuar com as reformas? Não vou parar até que todo o tribunal, toda a delegacia, todo o órgão público deste país trate seus funcionários com dignidade. Isso não é uma missão. É uma dívida que eu tenho com minha mãe e com todos que vieram antes de mim. A coletiva durou 2 horas. Quando terminou, Helena voltou para seu gabinete exausta. Mas havia uma última coisa a fazer. Ela pegou o telefone e ligou para Mário, que estava preso aguardando o julgamento. Mário atendeu com voz quebrada. Doutora Helena, eu só queria que você soubesse uma coisa, disse ela. Eu não te odeio. Eu tenho pena de você. Porque você desperdiçou 23 anos servindo um sistema podre. Podia ter usado esse tempo para fazer o bem, mas escolheu o medo e a ganância. Eu sei, ele sussurrou, e vou pagar por isso pelo resto da vida. Sim, vai. Mas se tiver um pingo de redenção em você, use esse tempo para pensar em todas as rosas que você machucou. E quando sair da prisão, tente ser um homem melhor. Ela desligou sem esperar resposta. 6 meses depois. O Tribunal de Justiça era irreconhecível. Não na estrutura física, mas na alma. Os corredores que antes ecoavam com medo, agora tinham som de risadas. O refeitório, onde funcionários comiam separados, agora tinha mesas mistas. Desembargadores almoçavam ao lado de faxineiras. Juízes conversavam com seguranças. A ouvidoria independente havia se tornado modelo nacional. Outros estados copiavam o sistema. O Conselho Nacional de Justiça havia tornado obrigatório o treinamento de direitos humanos para todos os magistrados do país. E uma vez por mês, como prometido, Helena trabalhava um dia inteiro como funcionária de limpeza. Não para show de mídia, mas para nunca esquecer. Era uma sexta-feira quando o julgamento final de Mário Santos aconteceu. A sala do tribunal estava lotada. Mário, magro e envelhecido, foi trazido algemado. Helena estava na bancada como juíza-presidente. Ao seu lado, outros 4 juízes que formariam o colegiado. Mas quem primeiro falou foi Rosa.
Como vítima principal, ela tinha direito a um depoimento de impacto. Senhor Mário, começou ela, a voz firme. Durante anos você me fez sentir pequena. Me fez acreditar que eu não valia nada, que meu trabalho era indigno, que eu devia ser grata por migalhas. Ela limpou uma lágrima. Mas eu aprendi uma coisa. O problema nunca foi comigo, foi com você. Você que tinha vergonha de ser humano, porque pessoas de verdade não machucam os outros para se sentir fortes. Mário chorava silenciosamente. Eu te perdoo, disse Rosa. Não porque você merece, mas porque eu mereço paz. Mas espero que você nunca mais tenha poder sobre ninguém, porque você provou que não sabe o que fazer com poder além de machucar. Ela voltou para seu lugar sob aplausos contidos. Helena bateu o martelo pedindo silêncio. Passou então a palavra aos advogados de defesa e acusação. Depois, aos juízes do colegiado. Um a um, votaram pela condenação. 15 anos de prisão por todos os crimes cometidos. Perde todos os benefícios. Proibição de exercer qualquer cargo público pelo resto da vida. Quando chegou sua vez, Helena olhou diretamente para Mário. Senhor Mário Santos, há 6 meses você me agrediu achando que eu era invisível. Você estava errado. Eu nunca fui invisível. Nenhuma das suas vítimas foi. Nós só estávamos sendo ignoradas por um sistema que protege os fortes e esmaga os fracos. Ela fez uma pausa. Mas esse sistema acabou. Pelo menos aqui, neste tribunal. E eu vou garantir que ele acabe em todo lugar que eu tiver alcance. Meu voto acompanha os colegas. Condenado a 15 anos. Que Deus tenha misericórdia de sua alma. O martelo caiu. A sentença estava dada. Mário foi levado de volta para a prisão. Rosa e outras vítimas se abraçaram, chorando de alívio. Justiça havia sido feita. 3 semanas depois, Helena visitou uma escola pública na periferia. Era a escola onde ela havia estudado quando criança. O prédio estava reformado, mas a essência era a mesma. Crianças pobres sonhando com futuros melhores. Ela foi convidada para falar em uma assembleia. 500 crianças a aguardavam no pátio. Ao vê-la de toga, aplaudiram. Helena subiu ao palco e tirou a toga. Por baixo, vestia roupa simples, calça jeans e camiseta. Eu vim aqui contar uma história para vocês, começou. A história de uma menina que morava em um barraco de madeira, que via a mãe sair de madrugada para limpar a casa dos outros, que foi chamada de burra na escola porque não tinha uniforme bonito. As crianças ouviam atentas. Essa menina poderia ter desistido. Poderia ter acreditado nas pessoas que diziam que ela nunca seria nada. Mas sabe o que ela fez? Ela decidiu que as palavras cruéis dos outros não iam definir quem ela era. Helena desceu do palco e caminhou entre as crianças. Ela estudou em escola pública como vocês. Comeu merenda igual a de vocês. Usou uniforme doado igual a alguns de vocês. Mas nunca deixou que ninguém roubasse seus sonhos. Uma menina negra de tranças levantou a mão. A senhora teve medo? Todo dia, respondeu Helena. Medo de não ser boa o suficiente. Medo de decepcionar minha mãe. Medo de falhar. Mas sabe o que é mais forte que o medo? A raiva da injustiça. Quando você vê alguém sendo pisoteado e decide que isso não está certo, essa raiva vira força. Um menino perguntou, e se a gente não conseguir? Se for difícil demais? Helena se ajoelhou na frente dele. Vai ser difícil, muito difícil. Vão te dizer que você não pode. Vão te fechar portas na cara. Vão te fazer sentir pequeno. Mas você sabe o que faz quando isso acontece? Você arranja outra porta. Ou arromba a que fecharam. Ou constrói uma nova.
Ela se levantou e olhou para todas as crianças. Vocês vão ouvir muito que são pobres, que são favelados, que não têm futuro. Essas pessoas estão mentindo. Elas têm medo de vocês. Porque vocês têm algo que dinheiro não compra. Vocês têm fome de justiça. E quando essa fome vira ação, o mundo muda. As crianças aplaudiram. Algumas choravam. Depois da palestra, Helena foi visitar sua mãe. Conceição estava aposentada, mas ainda ativa. Cuidava de um jardim comunitário na favela onde sempre moraram. As duas se sentaram em um banco de praça. Você realmente mudou tudo, minha filha, disse Conceição. Não, mãe. Eu só mostrei o que sempre esteve aí. A dignidade dessas pessoas. Só que agora, eles sabem que tem. Conceição segurou a mão da filha. Seu pai dizia que justiça não é dar aos pobres o que sobra dos ricos. É fazer os ricos entenderem que sem os pobres, eles não são nada. Helena sorriu. Ele era um homem sábio. Era. E você é a prova de que o sonho dele não morreu. Elas ficaram ali, mãe e filha, observando o sol se pôr sobre a favela. Um ano atrás, Helena era invisível para a elite. Hoje, era a voz dos invisíveis. No tribunal, sua foto agora dividia espaço com outra imagem. Uma foto dela de uniforme de faxineira. Era lembrete constante. O poder não está na roupa, está na verdade. E a verdade é simples. Cada ser humano merece dignidade. Cada trabalhador merece respeito. Cada voz merece ser ouvida. Helena Oliveira não mudou o Brasil sozinha, mas acendeu uma fagulha. E faísca em pasto seco vira incêndio.